Está se perguntando se você tem o Espírito Santo? Tem observado algumas características positivas em sua vida, mas não sabe o que está acontecendo? Talvez você duvide da presença do Espírito Santo em você, mas, após assistir a este vídeo, saberá se ele está em sua vida. O Espírito Santo é uma força que deixa rastros evidentes quando entra na vida de uma pessoa. Ele chega silenciosamente, mas suas manifestações na vida de alguém são claras e perceptíveis. Algumas diferenças notáveis acontecem em uma pessoa com o Espírito Santo, distinguindo-a do ser humano comum. O Espírito Santo não é uma coisa, como alguns imaginam. Ele não é apenas um sentimento ou um fenômeno, mas uma pessoa. Ele é a terceira pessoa da Trindade, ou seja, ele é a presença de Deus conosco. Antes de Jesus partir, ele prometeu enviar um consolador aos discípulos, alguém que os confortaria, ajudaria, ensinaria e guiaria. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vimos o Espírito Santo descer sobre os discípulos reunidos no cenáculo, e ele não voltou desde então. A boa notícia é que a promessa do Espírito feita por Jesus não foi apenas para os discípulos, mas para todos que aceitassem o Evangelho após a partida deles. Então você é salvo? Parabéns, pois você tem direito a esse presente. Mas a presença do Espírito não é apenas para falar em outras línguas, como muitos pensam. Existem outros sinais que mostram que você tem o Espírito Santo. Esses sinais provam que a pessoa foi transformada e se tornou nova pelo poder transformador do Espírito Santo. Neste vídeo, mostrarei esses sinais e ajudarei você a entendê-los, para que possa verificar facilmente sua vida e saber se ele está presente. Após assistir a este vídeo, será uma alegria saber que você orou fervorosamente por um novo batismo no Espírito Santo. Por isso, abra seu coração. Mas antes de começarmos, se você ainda não curtiu este vídeo e se inscreveu no canal, faça isso agora e clique no botão de notificações para acessar outros vídeos espirituais que o ajudarão a se aproximar de Deus e a compreender melhor seus caminhos. Quais são esses sinais? Sinal 1. Você está sempre alegre, mesmo em meio a crises. A alegria de que quero falar é principalmente uma alegria que brilha no caos, mas além disso, é uma alegria que reside no coração de todo crente. Essa alegria vem especialmente após a salvação. É chamada de alegria da salvação, quando você se sente realizado e satisfeito apenas por estar salvo. Muitas pessoas encontram felicidade em conquistas, mas essa alegria não é superficial. Essa alegria vem de uma fonte espiritual que sacia a sede de Deus no coração de todo ser humano. Quando Jesus deixou a terra, ele nunca prometeu aos discípulos que estariam livres de desafios e problemas, mas a diferença entre crentes e descrentes em meio ao caos é que nos regozijamos nele. Um crente que tem o Espírito Santo pode se alegrar nas crises. Isso acontece porque o Espírito vive dentro dele. Muitos crentes podem permanecer desanimados e tristes, mas qualquer pessoa que se esforçar para viver segundo sua verdadeira identidade descobrirá que, em algum lugar em seu coração, existe uma fonte pura de alegria mesmo em suas dificuldades. A Bíblia diz em Tiago 1:2, Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Tiago estava escrevendo para a igreja, não para descrentes, porque os crentes devem ser tão alegres nas provações que ninguém percebe o que estão enfrentando. Não pense como um descrente e não se comporte como eles. A evidência do Espírito Santo em sua vida é que você tem alegria em meio ao caos, porque sabe que as provações e tentações trabalham algo melhor em você. Não temos alegria apenas porque é um mandamento, mas nos alegramos porque entendemos os benefícios para a nossa alma.
As provações são ferramentas de Deus para moldar e treinar seus filhos. As provações e desafios constroem caráter, paciência e entendimento em nós. Sem essas habilidades, não seremos capazes de lidar eficazmente com a vida, então há uma necessidade de provações. Uma coisa que acontece quando você enfrenta provações é que você se torna mais forte e pode consolar os outros com o consolo que recebeu ao passar pelo desafio. Alegria no caos e nos momentos desafiadores é uma prova de que o Espírito Santo está em você. Se você não experimenta isso com frequência, não conclua que ele não está em você. Pode ser que você não permita que a alegria dentro de você se manifeste, pois é necessário estar disposto a agir contra seus sentimentos. Sempre haverá desânimo ao passar por provações, mas você pode se alegrar, rir da situação e confessar a palavra de Deus. Se você não tem feito isso, comece a praticar. Vamos ao segundo sinal. Sinal 2. Você tem uma paixão incomum pelas coisas de Deus. O Espírito Santo não apenas dá vida espiritual a você, ele deposita fogo em seu coração pelas coisas de Deus. Um dos hábitos que você verá é que deseja verdadeiramente fazer coisas para Deus. Você sente o desejo de fazer algo notável para Deus e seu reino. Essa paixão muitas vezes o leva a entrar no ministério de trabalho em uma igreja local ou a se voluntariar para servir em qualquer área onde possa ser útil. Você não pode criar esse desejo e paixão pelas coisas de Deus sozinho. Ele é despertado pelo Espírito. Pode surgir como sugestões, ideias ou inspirações em seu coração. Você pode estar pensando em seu quarto e Deus, de repente, coloca uma ideia em seu coração, imediatamente acendendo um fogo que o leva a servi-lo fervorosamente. Quando essa paixão surge, a próxima decisão pode não ser simplesmente agir, mas primeiro você deve anotar a visão e permanecer em oração para entender como Deus quer que você realize sua obra. Essa paixão intensa faz com que você continue, apesar de desânimos, adversidades, rejeições, fracassos, retrocessos e até mesmo incredulidade. Essa paixão o manterá em movimento porque não é uma força externa, mas interna. Disse-se de Jesus: "O zelo pela tua casa me consome." Jesus era tão apaixonado pelas coisas de Deus que chamou de alimento pregar e fazer a obra do Pai. Ele disse isso aos discípulos quando, famintos, encontraram-no conversando com a mulher samaritana no poço. Depois disso, ele afirmou ter um alimento que eles não conheciam. O apóstolo Paulo é outro exemplo de alguém que incorporou essa paixão por Deus e suas coisas. Ele enfrentou muitas ameaças, espancamentos e perseguições, mas manteve sua paixão por Deus. Nada pôde desanimá-lo ou impedir sua decisão de servir a Deus após seu encontro com ele. Ele se amarrou a uma maldição se não pregasse o Evangelho. Na maioria das vezes, essa paixão é maior do que a sua própria vida. Ela o impulsiona a tomar decisões incomuns e a ter sede do divino. Faz você desejar algo maior do que si mesmo. É uma paixão que o envolve e o faz correr em direção à realização de um propósito específico. Sem paixão, a vida é monótona e se resume a uma série de eventos repetitivos. As pessoas podem ter paixão por seus próprios objetivos ou por coisas más. Algumas pessoas ímpias são apaixonadas pelo pecado e terroristas são apaixonados por matar. Mas quando você sente o desejo de contribuir para o propósito do reino de Deus e de fazer algo para Deus, isso é um sinal de que o Espírito Santo está em você, porque só Ele pode direcionar seu coração para os propósitos do reino de Deus. Você pode ter extinguido essa paixão ao se recusar a responder a ela, porque quando você continua rejeitando a paixão e as instruções que Deus coloca em seu coração, com o tempo,
ela desaparecerá e será dada a outra pessoa. Mas, se você notar um desejo genuíno e a intenção de servir a Deus e contribuir de forma significativa para o propósito dele, o Espírito Santo está em você. Sinal 3. Você perdoa facilmente. Quando as pessoas são ofendidas por outras, é sempre difícil perdoar. Diz-se com frequência, olho por olho, dente por dente. Ainda assim, um dos sinais mais evidentes de que o Espírito Santo está em você é a capacidade de perdoar facilmente. Você deixa passar as ofensas dos outros sem desejar vingança. Certos tipos de ofensa ferem mais o coração, mas o Espírito Santo em você o ajuda a enxergar além do ato e a ser como seu Pai, Deus. Errar é humano, mas perdoar é divino. Em outras palavras, perdoar quando ofendido exige mais do que determinação humana. Você precisa de uma habilidade divina. Deus nos perdoa por causa de sua natureza mais do que por causa de nossas ações. E, como sua natureza vive em você, pela presença do Espírito Santo, você também é capacitado a perdoar facilmente. Você descobrirá que pode olhar para alguém que o ofendeu e considerar a ofensa como nada. Perdoar alguém exige mais do que bondade, exige o poder do Espírito Santo. Jesus Cristo demonstrou esse poder às pessoas na Bíblia. Mesmo antes de pedirem perdão, ele dizia: seus pecados estão perdoados. Se você descobre que guarda rancor com facilidade e não sente convicção sobre o erro que está cometendo, então o Espírito Santo não está habitando em você. O Espírito Santo não pode guardar mágoa. Ou você mantém seu relacionamento com ele, ou mantém a mágoa. O Senhor é abundante em misericórdia. Ele perdoa suas transgressões. Ele é misericordioso. Se ele fosse contar os pecados das pessoas, quem ficaria de pé? Deus também lhe dá a capacidade de entender que os humanos podem cometer erros e não devem ser julgados. Você terá um coração grande para tolerar os excessos das pessoas e perdoar prontamente, não porque é gentil, mas porque agora possui a natureza de Deus em você, e ele o obriga a amar as pessoas. Pode ser que as pessoas se aproveitem de você e tentem frustrá-lo, fazendo o que você não gosta e pedindo perdão depois. Elas tentam fazê-lo reagir e se comportar como era antes. Mas você deve entender que é uma nova criatura. Então deixe-as e permita que Deus as julgue, enquanto você se concentra em fazer o que é certo. Um dos hábitos mais evidentes das pessoas com o Espírito Santo é que elas estão dispostas a perdoar os outros, assim como se lembram de que Cristo perdoou suas transgressões. Nunca se esqueça de que você tinha um passado antes de Deus perdoá-lo, e ainda assim, Ele o perdoa quando você falha em seguir seus mandamentos. Como Ele está em você, você deve ser como Ele em caráter e natureza. A graça para perdoar está sempre em você devido à presença do Espírito Santo. Você só precisa estar disposto a perdoar os outros por seus erros. Olhe além do ato e veja o coração de Cristo. Assim, você saberá o que é esperado de você. Sinal 4. Você é altruísta com Deus e com o próximo. Este sinal é um hábito de toda pessoa que genuinamente recebeu o Espírito Santo em seu coração e permite que ele se manifeste como deseja. O homem é naturalmente egoísta. Ele só se preocupa consigo mesmo e com suas coisas. Quando você está constantemente pensando em si mesmo, lembre-se de pensar nas pessoas. É necessário cuidar de si mesmo, mas uma das coisas que acontecem quando você é salvo é que começa a pensar nos outros e surge um desejo de ir além por eles. Antes, você era a única pessoa no seu radar. Era a única pessoa com quem se importava, mas ao receber o Espírito Santo, você recebe um novo coração que é tocado pelas fraquezas dos outros e também deseja ajudá-los e alcançá-los.
Quando as pessoas pedem ajuda ou algo de você, você está disposto a ir além para garantir que elas consigam o que precisam. Isso não é uma característica natural do ser humano, mas um hábito das pessoas que receberam o Espírito Santo. As Escrituras falam sobre a igreja no livro de Atos e como todos compartilhavam as coisas em comum, de forma que aqueles que tinham o suficiente davam aos que não tinham, e ninguém passava necessidade entre eles. A verdadeira atitude do Espírito Santo é o altruísmo. A Bíblia fala sobre Jesus em Mateus 20 e 28. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus não veio para cumprir sua agenda. Ele veio para realizar a vontade do Pai e para salvar as pessoas que o crucificaram. Ele nunca viveu para si mesmo. Ele era o Filho de Deus, sentado à direita do Pai, antes de deixar sua majestade e glória para morrer pela humanidade. Hoje, as pessoas fazem qualquer coisa para alcançar o topo. Elas podem mentir contra um colega, roubar recursos alheios, conspirar contra outros, usar pessoas e cometer várias atrocidades apenas para alcançar seus objetivos. Nem se importam em usar o nome de Deus para alcançar o que querem. Buscam o que desejam às custas dos outros. Não têm consideração pelos outros e estão determinados a atingir seus objetivos egoístas. Esse não é o tipo de hábito associado ao Espírito Santo. O Espírito Santo o impulsionará a desejar ajudar as pessoas ao seu redor. Uma mulher na Bíblia deu 2 moedas e Jesus disse que ela deu mais do que aqueles que ofereceram quantias maiores, porque ela deu tudo o que tinha. A presença do Espírito Santo em você o levará a viver uma vida altruísta. Você se preocupará menos com coisas mundanas e se concentrará mais na agenda de Deus, no bem das pessoas e na missão do reino de Deus. O altruísmo é a capacidade de parar de viver apenas para si mesmo e para algo maior e mais significativo. É a capacidade de se doar para que outros melhorem. Seu propósito não beneficia apenas você, mas aqueles ao seu redor. Ser altruísta também significa cumprir o chamado de Deus em sua vida, em vez de evitá-lo, porque ao evitá-lo, você priva os outros dos dons e bênçãos que deveriam receber através do seu propósito. Sinal 5. Você tem paz e paciência nas provações. Você já viu pessoas que mantêm a paz e a paciência independentemente do que estão passando? Elas parecem não ter pressa porque entendem que tudo coopera para o bem delas. Permanecem calmas sob pressão e têm uma fé e confiança em Deus que tranquilizam. As tempestades da vida não as abalam, nada as força a reagir impulsivamente. Essas pessoas têm o Espírito Santo em suas vidas e se submetem ao ministério dele. Se esse é o seu caso, você tende a ir além do comum e a permanecer paciente até que Deus intervenha. Ter paz durante as tempestades não significa que você não irá orar ou que simplesmente relaxará, dizendo que não precisa fazer nada. Significa que você consegue encontrar equilíbrio e paz mesmo no meio da tempestade. Significa que você aprendeu a não se deixar mover pela tempestade ou pelos mares, mas apenas pela palavra de Deus. Essas pessoas conseguem trazer conforto mesmo em situações angustiantes e sempre parecem inabaláveis. É muito difícil para algumas pessoas esperar em Deus porque parece que Ele demora a intervir. Mas aqueles cheios do Espírito Santo entendem que Ele sempre aparece quando é necessário e na hora certa. A maior parte do pânico das pessoas é originada de pressões internas, que geralmente são desnecessárias. Algumas pessoas mantêm suas mentes ocupadas pensando em como Deus deveria agir por elas, em vez de focar em sua fidelidade e em sua misericórdia eterna. Quando você se concentra no problema,
se agita facilmente e aumenta a pressão sobre si mesmo. Mas quando fixa sua mente em Deus e em suas maravilhas, torna-se mais fácil esperar por Ele, porque entende que aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Você entende que aqueles que esperam em Deus nunca serão envergonhados. O Espírito Santo ministra paz ao seu coração quando você está em provações. Ele lhe dá esperança, mesmo quando você considera desistir. Ele dá motivos para tentar novamente, mesmo após uma queda. O Espírito Santo em você sempre o impulsionará a fazer coisas além de sua força natural. Jesus disse em João 14, 27, Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. O tipo de paz que vem com o Espírito Santo é uma garantia de que, não importa quão ruins as coisas estejam, você sempre as superará. É uma paz enraizada em Deus e em sua fidelidade. Você pode passar pelo inferno, mas sabe que Ele está com você. Você pode estar enfrentando circunstâncias difíceis, mas sabe que há glória no final. Você é encorajado a continuar porque Ele agirá a seu favor. Você não se agita facilmente mesmo ao ouvir uma má notícia repentina. Há paz em seu coração, independentemente das notícias ou das circunstâncias ao seu redor. Isso não significa que você seja negligente. Significa apenas que o Espírito Santo controla você internamente e não os eventos externos. Você não deve ser movido pelas coisas que acontecem fora de você, porque elas são temporárias. Deve focar mais no Espírito Santo que habita em você. Quando os discípulos estavam na prisão, eles não choraram nem lamentaram em agonia. Eles tinham paz. Regozijaram-se no caos e encontraram paz mesmo na tempestade. Acreditavam que Deus os libertaria, e mesmo que não o fizesse, estavam dispostos a esperar até que Ele agisse. Os jovens hebreus tiveram uma experiência semelhante. Quando foram ordenados a se curvar e se recusaram, responderam ao rei sem medo, dizendo que Deus poderia salvá-los e que mesmo se Ele não os salvasse, não se curvariam. Eles tinham coragem e paz porque o Senhor estava com eles. A presença do Espírito Santo é sempre acompanhada de paciência e paz, independentemente da situação. Nada pode movê-lo. Nenhuma notícia deve assustá-lo ou enfraquecê-lo. O Espírito Santo em você ministra paz e esperança, mesmo nas situações mais difíceis. Um dos hábitos das pessoas com o Espírito Santo é a paciência e a paz durante as provações e em todos os momentos. Sinal 6. Amor pelos inimigos. A Bíblia diz em Mateus 5,44, Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Muitos crentes lutam para obedecer a esse versículo. Como amar as pessoas que lhe desejam o mal? Como amar alguém que quer que você seja demitido do trabalho? Como amar alguém que fala mal de você, mas sorri em sua frente? Sim, com nossa habilidade humana isso é impossível, mas com a ajuda do Espírito Santo, podemos amar essas pessoas com alegria. Obedecer a esse mandamento sem o Espírito Santo será muito difícil. Inimigos são rivais, mas Deus ordena que você os ame e ore por aqueles que o perseguem. A Bíblia não diz que você deve fazer deles seus amigos, mas que deve amá-los. Há uma grande diferença entre amar alguém e fazer dessa pessoa seu amigo. Você não deve ser amigo dos seus inimigos porque eles sempre tramarão contra você, frustrarão seus planos e tentarão destruir seus sonhos. Você deve amá-los, mas eles não precisam estar próximos a você. O que significa amar as pessoas? Significa ter uma boa disposição em relação a elas, desejar o bem delas e estar disposto a ajudar quando precisarem.
Também significa cuidar das necessidades delas e ser capaz de se relacionar com elas. Você pode cumprimentar seus inimigos e desejar-lhes o bem, mas ser amigo de alguém significa confiar nessa pessoa com seus segredos, detalhes e até mesmo planos para o futuro. Um amigo é alguém em quem você confia. Esses são aspectos que seus inimigos não devem conhecer. Deus não compartilha seus planos com o inimigo. A Bíblia diz que, se o diabo soubesse, ele não teria crucificado o Senhor da Glória. O fato de Jesus dizer que você deve amar seus inimigos não significa que deve estar com eles todos os dias, contar-lhes seus planos e compartilhar tudo sobre sua vida. Seus inimigos devem ser mantidos à distância, mas você não deve odiá-los. Se decidir odiá-los, estará agindo contra a natureza de Deus que habita em você. A Bíblia diz que se eles pedirem comida, dê-lhes comida. Se pedirem água, forneça-a. O caminho para se tornar como Jesus é um caminho de sacrifício e renúncia. É um caminho que custa tudo o que você conhece, mas também é o caminho para a glória. Amar seus inimigos exige o poder sobrenatural do Espírito Santo para não vê-los como seus inimigos, mas lutar contra o espírito que está dentro deles. As pessoas contra você não são seus inimigos, mas os espíritos que as levam a agir contra você. Se você atacá-las, estará atacando o hospedeiro dos espíritos, não o espírito em si. Por isso, o apóstolo Paulo ensinou que as armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Ele também falou sobre a armadura de Deus. O verdadeiro inimigo é o diabo, mas ele usa pessoas para cumprir seus desejos. Você deve aprender a amá-las como Deus as ama. Um dos sinais de que você está cheio do Espírito Santo é a capacidade de amar aqueles que constantemente se opõem a você. Isso é muito difícil de fazer com sua própria força, mas com a ajuda do Espírito Santo é possível. Não pense que já terminamos todos os sinais. Estamos prestes a entrar nos mais peculiares. Fique comigo. Sinal 7. Você é guiado pelo Espírito. Este é outro sinal claro de que você tem o Espírito Santo em sua vida. Você deve ter certas experiências que só acontecem pela liderança do Espírito Santo. Algumas coisas devem acontecer com você e ser atribuídas diretamente à orientação do Espírito, como alcançar um desejo, seja um contrato, uma aprovação, uma promoção ou qualquer outra coisa que tenha sido bem-sucedida sob a direção do Espírito Santo. Alguns crentes não acreditam que o Espírito Santo pode guiar uma pessoa. A Bíblia diz em Romanos 8,14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Deus guia seus filhos por meio do Espírito Santo que habita neles. Um dos problemas de muitos crentes é que não se submetem ao Espírito Santo, seja porque não entendem sua orientação, seja porque não confiam nele. Você não precisa entender o Espírito Santo antes de obedecê-lo. Isso porque sua palavra diz que seus caminhos não são os nossos e seus pensamentos não são os nossos. A maneira como Deus faz suas coisas é diferente da maneira dos homens. Se você esperar até entender tudo, não avançará. Abraão não esperou saber para onde Deus o estava levando antes de partir. Ele tinha uma fé forte em Deus. Você vivenciará coisas que parecem coincidências, mas não são. Elas são arranjos divinos perfeitamente orquestrados. Às vezes parece que é sua mente lhe guiando, mas na verdade é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é um vento ou fogo. Ele é associado a essas manifestações por causa de sua personalidade, mas ele é um ser. Ele está vivo e não é um objeto inanimado. Um dos sinais de que o Espírito Santo está em você é que você recebe direção dele.
Podem ser instruções, precauções ou orientações para um lugar específico ou informações sobre pessoas ou situações. A Bíblia diz que as ovelhas de Deus ouvem sua voz e a reconhecem, mas não ouvirão a voz de um estranho. Isso significa que Deus fala com você, mas você deve aprender a discernir sua voz. Se não aprender a discernir por meio da prática, perderá as provisões divinas que Deus preparou para você. Sinal 8. Você tem os frutos e os dons do Espírito Santo. A Bíblia lista os frutos e os dons do Espírito Santo. Você pode não operar em todos os dons, mas deve manifestar todos os frutos. Os frutos são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Esses frutos devem ser visíveis em você porque provam a presença do Espírito Santo em sua vida. Sem esses frutos, você nega a presença do Espírito Santo. Ele é quem produz esses frutos em você enquanto você permanece próximo a Ele. À medida que você se concentra nele, estudando a palavra de Deus e orando, suas raízes espirituais se aprofundam e você dá frutos para cima. Os frutos do Espírito Santo em seu caráter são uma das maneiras mais evidentes de saber que ele está em você. Quando ele está presente, esses frutos sempre se manifestam em sua vida. Você não pode forçá-los, pois enfrentará situações em que será pressionado e desejará reagir. O Espírito Santo o ajudará, trazendo temperança para que você não responda às suas emoções. Esses frutos também são resultado de sua submissão contínua ao tratamento e treinamento do Espírito Santo. Uma pessoa que se recusa a se render ao Espírito não manifestará esses frutos. O Espírito Santo pode estar em sua vida, mas, se você escolher andar na carne, esses frutos não se manifestarão. Para cumprir os desejos do Espírito é necessário aprender a se entregar e andar no Espírito. Os dons do Espírito incluem profecia, cura, palavra de fé, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, operação de milagres, discernimento de espíritos, diversos tipos de línguas e interpretação de línguas. Há também outros dons que o Espírito Santo inspira. Você não precisa operar em todos os dons, porque as Escrituras dizem que o Espírito os dá conforme a sua vontade, mas deve haver pelo menos um dom operando em sua vida. O apóstolo Paulo nos instrui a desejar os melhores dons. Os dons do Espírito mostram o poder e a habilidade dele para realizar coisas sobrenaturais e inquestionáveis. Eles manifestam o poder de Deus e anulam os planos das trevas. Os dons também ajudam a trazer almas para Cristo. Jesus disse que se não virem sinais, não acreditarão. Certos descrentes precisam ver sinais para crer em Jesus, e o poder dos dons de Deus realiza esses sinais. Os dons do Espírito são a habilidade dele para mudar situações, intervir em casos impossíveis, trazer soluções e libertar pessoas do cativeiro do inimigo. Operar nos dons do Espírito e na unção glorifica o nome de Deus e faz com que os homens o reverenciem como o único Deus verdadeiro. A combinação dos frutos e dos dons é um dos sinais mais claros de que o Espírito Santo está em você. Sinal 9. Você tem ousadia para pregar o Evangelho. Quero que você se lembre da história de Pedro. Pedro foi um dos discípulos mais comprometidos de Jesus. Ele era cheio de paixão e dedicado à obra de Jesus. Seguia-o com o coração. Quando Jesus disse que morreria, Pedro afirmou que, mesmo que todos se escandalizassem com Jesus, ele nunca se escandalizaria. Mas Jesus lhe disse que ele o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. Pedro respondeu prontamente que morreria com Jesus e nunca o negaria. Entretanto, quando questionado por uma menina, Pedro negou Jesus 3 vezes, como Jesus predisse, e então o galo cantou. Ele chorou em arrependimento genuíno.
Esse mesmo Pedro, após receber o poder prometido por Jesus, foi confrontado por pessoas que pensavam que os discípulos estavam embriagados por falar em línguas desconhecidas. Então, esse mesmo Pedro fez um poderoso sermão, e cerca de 3.000 pessoas se converteram e foram salvas em poucos minutos. Esse relato é uma evidência do poder do Espírito Santo na vida de uma pessoa. O Espírito Santo pode transformar uma pessoa tímida em alguém ousado. Um dos sinais de que você tem o Espírito Santo é sentir o impulso de pregar a palavra de Deus às pessoas e também ter a coragem para fazê-lo. Apenas o impulso não é suficiente. É necessário ter a ousadia para pregar, e essa coragem vem exclusivamente do Espírito Santo. Ele dá às pessoas a coragem de fazer o que elas têm medo de fazer. Ele as impulsiona a realizar coisas além de sua força normal. Ele capacita você a superar seus limites e obstáculos e a fazer coisas maiores do que jamais imaginou. Esse é o poder do Espírito Santo operando em você. O apóstolo Paulo disse que não se envergonhava do Evangelho de Cristo porque era o poder de Deus para a salvação. O Evangelho de Cristo não será vergonhoso se você tiver o Espírito Santo em sua vida. Se você sempre sente timidez ao ser chamado para pregar, deve permitir que o Espírito Santo opere em você. O Evangelho não é incapacitante. O Evangelho não é uma má notícia. O Evangelho é a boa nova. É a mensagem mais poderosa para se pregar. E somente pelo Espírito Santo você recebe a coragem e a ousadia necessárias para fazê-lo. Houve um momento em que os discípulos receberam ameaças e advertências dos sacerdotes e soldados. Mas a Bíblia registra que eles se reuniram e pediram a Deus que lhes desse ousadia para pregar a palavra de Deus com poder, coragem e sem medo. O Espírito de Deus é de coragem, não de covardia, e Ele sempre dá a ousadia que você precisa para pregar o Evangelho. Você só precisa depender dele. Sinal 10. Você odeia a iniquidade e práticas ímpias. Você não pode ter o Espírito Santo habitando em você e ainda assim gostar do pecado. Deus é santo e não pode mudar sua natureza. 1 Pedro 1,16. Pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Se você tem o Espírito Santo em sua vida, detestará o pecado e fugirá de toda a aparência do mal. Um dos sinais é que você odiará coisas que vêm do diabo. Se você é de Deus, não terá envolvimento com as obras infrutíferas das trevas. Não apenas odiará o pecado, mas também evitará estar perto dele. Você se afastará de amigos que praticam atos pecaminosos, porque sabe que as ações deles corromperão seu coração e que Deus desaprova essas ações. Se você é um crente, mas tolera atividades pecaminosas e acredita que não há problema em conviver com quem as pratica, sua consciência foi endurecida. O Espírito Santo em você nunca permitirá que você esteja associado a coisas ímpias, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Más companhias corrompem bons costumes. Não importa o quão bom você seja. Se você conviver com as pessoas erradas, será corrompido. Por quê? Porque é mais fácil ser influenciado negativamente do que se esforçar para manter a santidade em tais ambientes. Deus não quer que você tente equilibrar os dois lados. Já que você pertence a Jesus, deve se consagrar a Ele como um vaso vivo. O ódio ao mal e ao pecado é um sinal do Espírito Santo em você. Isso também inclui o ódio à injustiça, à parcialidade e a tudo o que é contra as leis de Deus. Você experimenta esse ódio porque o Espírito Santo está moldando você para se tornar como seu Pai Celestial. Ele está transformando seus desejos nos desejos de Deus, para que você aprove o que Deus aprova e desaprove o que Ele desaprova.
O ódio às práticas pecaminosas e ímpias deve ser evidente em sua vida. Se você não participa de práticas pecaminosas, mas gosta de pessoas que as praticam, em breve será influenciado por elas. Você deve rejeitar o pecado onde quer que ele seja praticado, porque ele vai contra os padrões e leis de Deus. Sinal 11. Você tem sabedoria sobrenatural e discernimento preciso. Outro sinal de que o Espírito Santo está em você é que você opera em sabedoria divina, que traz resultados sobrenaturais. Quando você consegue acessar a sabedoria divina de Deus e ajudar as pessoas a resolver seus problemas por meio da sabedoria do Espírito Santo, isso é um sinal de sua presença em sua vida. Essa sabedoria divina pode não parecer assim no início. Pode parecer estranha ou incomum, mas se você segui-la e ela produzir resultados extraordinários, isso prova que o Espírito Santo está em você. O rei Salomão operou nessa dimensão de sabedoria no Antigo Testamento. O Espírito Santo costumava repousar sobre reis, sacerdotes e profetas, e estava sobre o rei Salomão como espírito de sabedoria. Quando confrontado com uma questão difícil, ele conseguiu dar uma resposta sutil, que não apenas resolveu o problema, mas também revelou o verdadeiro culpado. Não é uma sabedoria comum. Essa sabedoria não tem fim e não tem começo. Outro exemplo foi Jesus. Muitos dos milagres que ele realizou foram impressionantes. Ele solucionou problemas complexos usando métodos inimagináveis e alcançou grandes resultados. Quando acabou o vinho no casamento, em vez de buscar mais vinho, ele mandou encher potes de água e levar ao mestre de cerimônias, que afirmou ser o melhor vinho de todos. Quando os fariseus e saduceus fizeram perguntas difíceis para testá-lo, Jesus respondeu com sabedoria divina, deixando-os confusos. Às vezes, essas perguntas eram feitas para armadilhas, mas ele sempre os surpreendia. A certa altura, eles exclamaram sobre Jesus: "Que sabedoria é essa?" Essa sabedoria livra você de situações confusas e traz luz em meio à escuridão. Essa sabedoria está reservada para os santos, e se o Espírito Santo está em você, ela também pode operar em sua vida. Basta pedir em fé. O discernimento também vem com essa sabedoria, permitindo detectar o bem e o mal, o certo e o errado, e distinguir a verdade da mentira. É saber em um instante o que é verdadeiramente de Deus e o que é do diabo. Isso só é possível com o Espírito Santo em você. Às vezes, o diabo tenta enganar trazendo falsificações, mas para reconhecer o verdadeiro e o falso, você precisa do Espírito Santo. Se o Espírito Santo o direcionar para um caminho, ele também lhe dará discernimento para evitar escolhas erradas. Sinal 12. Você tem um coração de gratidão. O último sinal de que você tem o Espírito Santo é que você vive uma vida de gratidão. Você vive com um espírito de apreciação e honra. Está sempre grato a Deus. A Bíblia diz: "O tolo diz no coração, não há Deus." Mas seu coração sempre reconhecerá Deus e o louvará por suas obras, porque o Espírito Santo habita em você. Se o Espírito Santo está em você, você encontrará motivos para agradecer a Deus em todas as coisas. Muitas pessoas atribuem seu sucesso a si mesmas, mas, quando você é salvo, percebe que o Senhor tem ajudado você, sem sequer pedir sua permissão. Deus realiza maravilhas para você sem alarde. Ele faz isso não para buscar aprovação, mas porque é Deus. Se você alguma vez pediu algo a Deus, saiba que o Espírito Santo está em você, porque ninguém pode dizer que Jesus é Senhor sem o Espírito Santo. Amado, acredito que você viu os sinais de que o Espírito Santo está em você e agora sabe se ele está presente em sua vida. Se você chegou até o fim deste texto, parabéns. Esses sinais
são sempre evidências do Espírito Santo. Então, se perceber que estão ausentes em sua vida, ore por eles. E ao fazer isso, você continuará a manifestar a plenitude de Deus em sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Pai Celestial, obrigado pela palavra que veio até mim hoje. Obrigado por abrir meus olhos para a verdade da Tua palavra e por me conceder graça para entendê-la. Obrigado por me ajudar a compreender os Teus caminhos. Agradeço por me manter vivo até este dia. Toda a glória seja dada a Ti, Jesus, e que o Teu nome seja exaltado. Amém. Pai, agradeço-Te pela verdade que ouvi hoje. Meu entendimento foi ampliado e aprendi mais sobre a Tua palavra e os Teus caminhos. Obrigado pela presença do Espírito Santo em minha vida. Obrigado por sua obra e seu poder em minha vida. Obrigado pelo presente do Espírito Santo que tem sido meu ajudador, força e escudo. Obrigado por tudo o que tens feito por mim. Agradeço pelo Teu Espírito Santo. Senhor, oro para que, em qualquer área em que eu esteja em falta, por favor, ajuda-me. Que a Tua misericórdia me alcance e que Tua graça me sustente. Senhor Jesus, peço que me des a graça de ter alegria em meio ao caos. Ajuda-me a não ser perturbado pelas circunstâncias, mas a permitir que a alegria do Espírito Santo preencha o meu coração. Ajuda-me a permanecer na alegria que tenho no Espírito Santo. Ensina-me a ser alegre e a regozijar-me mesmo nas tribulações. Transforma-me, Senhor, a partir de hoje. Oro para que me concedas uma paixão incomum pela Tua palavra. Planta em mim um desejo contínuo de fazer a Tua vontade e de avançar o Teu reino. Senhor, ajuda-me a ser uma representação perfeita de Jesus enquanto Ele esteve na terra. Que o zelo pela Tua casa me consuma. Peço que me tornes um crente apaixonado, interessado nos negócios do Mestre. Não quero ser um peso, Senhor. Quero ser um ativo para a Tua glória. Por favor, reacenda a minha paixão. Tudo o que roubou meu amor, tira isso de mim e dá-me uma fome renovada por Ti. Pai, por favor, dá-me a capacidade de perdoar rapidamente. Oro para que me concedas graça para perdoar as pessoas com facilidade. Dá-me um coração generoso para ignorar os excessos dos outros e ajuda-me a perdoá-los. Assim como perdoo as minhas transgressões, não quero guardar rancores. Por favor, aumenta o meu coração. Senhor, também oro por um coração altruísta para contigo e para com as pessoas ao meu redor. Ajuda-me a ser altruísta como Tu és. Ajuda-me a não ser egoísta. É instintivo para o homem pensar apenas em si mesmo, mas deixa o Espírito Santo trabalhar em mim e transformar-me de dentro para fora. Ajuda-me a ser altruísta como Jesus e disposto a sacrificar tudo por Ti. Senhor, peço paciência e paz mesmo durante as tempestades. Tua palavra diz que deixaste a Tua paz comigo, não como o mundo dá. Ajuda-me a não ser perturbado. Ajuda-me a permanecer calmo, independentemente do que estou enfrentando ou experimentando. Dá-me um coração tranquilo. Dá-me um espírito pacífico que não se agita facilmente. Senhor, também oro para que me concedas a graça de amar meus inimigos. Quero amar meus inimigos assim como Tu amas aqueles que não são Teus filhos e ainda assim permites que a chuva caia sobre eles. Ajuda-me a não ser rápido para julgar os outros, mas a refletir amor. Senhor Jesus, oro para que me concedas graça para seguir a Tua liderança. Dá-me sabedoria para saber quando estás me guiando. Ajuda-me a ser sensível às Tuas direções e a não cometer erros caros. Oro pela habilidade de operar nos dons do Espírito. Que minha vida seja uma representação perfeita dos Teus frutos e dons. Que eu seja um vaso digno para que Teu Espírito flua. Que minha vida Te agrade. Que todos os frutos sejam manifestos em mim. E que Teus dons
encontrem expressão através de mim. Pai Celestial, peço ousadia para pregar o Evangelho e para não me envergonhar do Evangelho de Cristo. Ajuda-me a fazer a obra do ministério. Dá-me um coração disposto a fazer a tua vontade. Senhor, também oro para que plantes um intenso ódio pelo pecado em meu coração. Não quero participar das obras das trevas. Purifica meu coração e santifica-me, Senhor. Ajuda-me a odiar toda forma de iniquidade. Oro para que amplifiques minha sabedoria e aumentes meu discernimento. Dá-me a graça de saber quando falar e quando me calar. Oro para que aumentes meu entendimento e me ajudes a sempre saber o que fazer e como fazê-lo. Senhor, também peço um coração agradecido. Concede-me um coração que sempre te dá graças. Não quero te trazer reprovação. Ajuda-me, Jesus. Que o teu Espírito Santo seja mais evidente em minha vida, querido Senhor. Obrigado, Senhor, por responder às minhas orações. Em nome de Jesus. Amém. Amado, lembre-se de que você deve permitir que o Espírito Santo tenha plena expressão em sua vida. O Espírito Santo nunca o forçará a fazer algo. Ele pode aconselhar e falar com você, mas nunca forçará você a fazer algo que não queira. Se deseja ver mais desses sinais, deve abrir-se ao ministério do Espírito Santo. Seja mais submisso a Ele e obedeça mais. Passe mais tempo com Ele e renda-se quando Ele o direcionar. Em vez de andar segundo a carne, escolha andar no Espírito. Você só experimentará mais desses sinais ao se entregar a Ele. Se esta mensagem tocou seu coração, digite amém nos comentários. Não se esqueça de curtir e se inscrever para se manter conectado com mais conteúdo edificante. Que Deus o abençoe abundantemente.